Você já pensou a dor de cabeça que é saber que seu nome foi incluído na dívida ativa do governo por causa de um empréstimo que não foi você que fez? Pois é, Rafaela, isso aconteceu com um morador do Distrito Federal. Ele ganhou na justiça o direito de receber o valor bloqueado e também uma indenização por danos morais. Tudo começou em 2001, quando Maurício teve os documentos roubados. O vendedor registrou o boletim de ocorrência. Pouco tempo depois, ficou sabendo que o empréstimo tinha sido feito no nome dele. Sabendo disso, foi ao banco e preencheu um formulário pedindo o cancelamento do débito. Mas a solicitação não adiantou e o nome do Maurício foi incluído na dívida ativa. 6 anos depois, quando estava em outro banco, é que ele foi saber do problema. E ainda, a justiça bloqueou R$1.000 que estavam na conta corrente do vendedor. O valor foi transferido para uma conta judicial. Com um boletim de ocorrência comprovando o roubo dos documentos, o vendedor entrou com um processo. Agora a justiça determinou que o dinheiro seja devolvido ao Maurício e que ele receba uma indenização de R$5.000 por danos morais. Essa dívida foi provado que foi gerado com um documento parcialmente meu, que eles fizeram montagem na documentação e que faltou a atenção do banco, da empresa, do fundo lá que fez o empréstimo e do próprio governo de não averiguar a documentação, de não confirmar. Registrar imediatamente a ocorrência é a principal recomendação feita por esta advogada aos correntistas. A primeira coisa é comparecer à delegacia e registrar a ocorrência, seja de furto, seja de roubo. Em seguida, fazer pesquisas periódicas junto ao SPC Serasa para ver se tem alguma restrição no CPF. E se posteriormente descobrir que tem esse processo, procurar uma defensoria pública ou um advogado particular para poder estar fazendo a defesa e solicitando ao juiz que declare a inexistência desse débito. E sobre esse assunto, vamos conversar agora com o procurador-chefe das ações de execução fiscal aqui do Distrito Federal, Bruno Paiva. Doutor Bruno, boa tarde, bem-vindo. Boa tarde. Boa tarde. Bom, erros na inscrição na dívida ativa podem significar falhas da administração pública, mas também fraudes, doutor Bruno. Quais são os casos mais comuns? Explica pra gente. Perfeito, Rafaela. Como foi mostrado na reportagem, de fato, muitas vezes o que ocorre é uma fraude, que inclusive torna difícil a própria administração tributária detectar que houve a utilização de alguma documentação falsificada ou até o nome de outra pessoa que não seria o devedor, de fato, daquele tributo ou daquele crédito não tributário que está sendo cobrado. Então, quando há uma questão de fraude que eventualmente possa configurar crime, de fato, o que se recomenda é que o cidadão procure uma delegacia para fazer a ocorrência policial e, caso realmente esteja já com um processo judicial, uma execução fiscal em curso, que ele constitua um advogado ou um defensor público para que essa defesa e essa documentação que comprove a fraude ou a inscrição indevida seja apresentado para avaliação do juiz. Feito tudo isso, o cidadão que ficou penalizado por essa questão, por uma cobrança indevida, por fraude, existe um prazo para o governo reparar? O que ocorre é o seguinte, quando a administração tributária e a administração pública em geral, quando constitui um crédito ilegal contra um devedor ou cidadão qualquer, ela não possui um prazo para corrigir aquela ilegalidade. Ela, a qualquer tempo, diante da comprovação de que há uma ilegalidade, que aquele crédito é indevido, ela tem o dever de cancelar a inscrição indevida, e declarar a nulidade daquele ato contra aquela pessoa que não deveria ter sido inscrita em dívida ativa. Doutor Bruno, quais são as consequências para essa pessoa que tem o nome sujo no cadastro de inadimplentes do Estado? Essa pessoa consegue fazer uma compra numa loja de departamentos ou são sanções previstas apenas nessa esfera com o governo? Olha, Rafaela, o que ocorre hoje é que a pessoa que acaba sendo inscrita em dívida ativa, e vamos supor aqui que seja de fato uma inscrição correta, ela está sujeita ao ajuizamento de uma execução fiscal com todas as consequências processuais que podem advir desse processo, seja com a penhora de valores, como na reportagem, penhora de bens que serão alienados para saldar aquele débito, além de poderem sofrer consequências em outras esferas que não as judiciais, como um protesto daquela dívida ativa, eventualmente, inclusive, a inserção do nome daquele devedor em serviços de proteção ao crédito que, de fato, limitam a compra
em algumas lojas de varejo. Então, há uma série de consequências que podem gerar esse transtorno para o devedor. Toda dívida ativa é relacionada à falta do pagamento de impostos somente? Não. Os créditos públicos, sejam eles decorrentes de impostos, taxas, outros tributos, também podem ter uma origem não tributária. Então, multas administrativas, preços públicos, empréstimos públicos, empréstimos de fundo, tal como da reportagem, desde que seja apurada a liquidez pelo agente público que vai fazer a inscrição, podem ser objeto de inscrição em dívida ativa, segundo a lei. E cada estado tem autonomia para regulamentar sobre programas de parcelamento dessa dívida? Esses programas existem? Exato. Como não há uma liberdade do administrador público, da administração pública em negociar o crédito público, todas as condições de parcelamento ou condições especiais de pagamento devem estar legisladas, devem estar aprovadas em lei. E essas leis são as leis do ente que procedeu ou que está cobrando aquele crédito. Então, seja uma lei municipal, seja uma lei estadual, a depender da natureza do crédito que está sendo cobrado, esteja em discussão. Ok, doutor Bruno Paiva, mais uma vez, obrigada pela participação. Boa tarde. Boa tarde. Obrigado, boa tarde. Boa tarde.